Glória ao nome de Jesus. Como é bom adorar ao Senhor, nosso Deus. E vamos agora meditar na palavra do Senhor. Deus tem falado ao meu coração e eu quero muito compartilhar com vocês algo que Deus tem falado comigo. Vamos à leitura da palavra, que se encontra no Salmos 23. É um salmo bem citado, bem conhecido de todos. Mas eu quero trazer algo da parte de Deus neste salmo. Salmos 23 diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Um texto muito conhecido, muito citado, mas que tem dentro dele algo assim extremamente precioso. E a grande questão não é conhecer em si o salmo. A grande questão é conhecer o Deus do salmo. É conhecer o Senhor deste salmo. E é justamente essa a grande expressão do salmista Davi. É apresentar esse Deus do salmo. Não apresentar o salmo em si. A preocupação de Davi não era falar, era cantar apenas. Não. Era expressar de todo o seu coração aquilo que ele tinha vivido, que ele tinha passado, que ele tinha tido como relacionamento com esse Deus. Davi estava expondo ali praticamente a sua vida em poucos versos que ele cantou. E que compôs esse hino, essa música para o Senhor de uma forma extremamente profunda do seu coração. E é tão verdade que este salmo é baseado na história de Davi, é baseado no contexto de sua vida até esse exato momento em que ele escreve o salmo, que ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Ele não estava olhando para o futuro, ele estava olhando para o passado. Ele estava olhando que saiu de lá dos cuidados, das ovelhas do seu pai, como menor da casa, cuidando ali das ovelhas do seu pai, tendo que lutar com o urso, tendo que lutar com leões. Foi dali que ele extraiu os seus sentimentos. Posteriormente, tendo que lutar com o gigante Golias. E ainda pior do que isso, tendo que fugir diversas vezes da perseguição de um rei que tinha orgulho, que tinha ciúmes da pessoa de Davi. Então Davi pôde ver de perto o vale da sombra da morte, porque ele foi perseguido, ele foi caçado como se caça um coelho no meio da mata.
Então Davi estava trazendo justamente a sua vida resumida ali em poucos versos que ele compôs. E é justamente aí onde nós começamos a perceber que o que Davi, na verdade, queria fazer era apresentar esse Deus do Salmo. E não apresentar o Salmo em si. Ele queria apresentar o Deus do Salmo. E para ele, o Deus do Salmo era justamente aquele pastor que pega na mão e vai até o fim. É aquele que não larga por nada a sua mão. É aquele que lhe conduz literalmente para aquilo que ele tem como promessa. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Na versão original, no hebraico, a conotação correta para isso é de nada terei falta. E aí por que ele diz de nada terei falta? Justamente porque Davi provou vários momentos da sua vida e o que supria Davi em todos os momentos vividos, que tenha sido de bonança ou de luta e de perseguição, era que Deus sempre se fazia presente na vida dele. É que Deus sempre estava do seu lado, como um verdadeiro pastor. E Davi entendia muito bem essa questão de ser pastor, justamente porque ele tinha protegido as ovelhas de seu pai lá de leões e de ursos. Ele sabia qual era a posição de um pastor. Era defender a todo custo o seu rebanho, defender as suas ovelhas. E assim ele viveu. E assim ele teve a sua trajetória, sentindo de perto essa presença que ia com ele nas lutas, nas pelejas, nas batalhas, em todos os momentos da sua vida. Mas não apenas isso. Não apenas nas lutas, mas também nas bonanças. Também nos momentos de refrigério. Nos momentos em que a luta passava e ele respirava. Senhor, muito obrigado. Obrigado. Eu sei que eu passei, eu sei que eu lutei, eu sei que foi duro, mas o Senhor esteve comigo. O Senhor esteve comigo. O Salmo 23 revela o Senhor de uma maneira tão plena, tão real, que se você não parar para observar as minúcias que Davi está falando ali naquelas poucas palavras, você não consegue perceber o quanto ele está apontando para o Deus do Salmo. E não para o Salmo em si, não para a música em si. Deitar-me faz em verdes pastos. Isso é cumprimento de promessas. Davi estava dizendo: Senhor, tu me prometeste lá atrás tu me prometeste. E hoje eu estou vivendo isso aqui. Eu pude ver que em todos os momentos tinha alimento verde para mim. Como ovelha do Senhor, eu tive alimento verde do Senhor. E hoje eu estou podendo cantar que o Senhor nos conduz a pastos verdejantes. Aquilo ali era a condição de uma ovelha diante do seu pastor. Porque quando o pastor ele pega a sua ovelha, o seu rebanho, ele pega para alimentar. Ele pega para suprir as suas necessidades diárias.
e ele as conduz para o melhor lugar. E o pastor tem tantos cuidados a tomar com as suas ovelhas, que não é só o pasto verdejante. As ovelhas, elas são tão delicadas, tão carentes de cuidado, que até as águas tranquilas eram necessárias. Ovelha, ela não bebe água em águas correntes, barulhentas. O pastor tinha que levar as ovelhas para águas tranquilas, águas mais paradas, porque as ovelhas poderiam tomar essa água com maior facilidade, com maior tranquilidade. Veja que até como a água que era servida tinha que ser cuidada. Assim era o sentimento de Davi para com esse Deus. O Senhor teve cuidado do pasto, o Senhor teve cuidado de dar água, o Senhor teve cuidado. Não apenas no começo, mas em toda a trajetória, desde as tuas promessas lá atrás, que eu nem merecia. Mas o Senhor é o meu pastor. De nada terei falta. Porque o Senhor guia-me mansamente por águas tranquilas e leva-me a pastos verdejantes. Veja que a expressão que Davi traz para o Deus Todo-Poderoso é justamente de um verdadeiro conhecedor da postura de um pastor. Da postura de um pastor. E de um pastor que tinha extremo cuidado com as suas ovelhas. De um pastor que tinha muito cuidado com as suas ovelhas. E aí ele fala não apenas desse cuidado, mas dessa proteção. Por que da proteção? A tua vara e o teu cajado me consolam, quer dizer, são duas ferramentas que o pastor utilizava tanto para correção como para proteção. Porque há no meio do caminho algumas coisas que as ovelhas fazem que pode acarretar perigo, pode acarretar algum dano às suas vidas. E aí ele se utiliza dessas ferramentas do pastor, que uma delas é tipo um gancho. Justamente quando ele vê que a ovelha está saindo ali do percurso, está saindo do meio do rebanho, ele pega ali ela pelo pescoço e puxa. E claro, ele também tem outra ferramenta que é para bater. E só o pastor sabe bem o que é isso. Um certo dia, um amigo meu estava em Jerusalém, em um passeio, e ele viu algo que ele se chocou. Ele viu um pastor quebrando a perna da ovelha. E ele ficou indignado com aquilo ali. E aí o guia disse, calma, é assim mesmo. Disse, mas como é assim? Ele está quebrando a perna da ovelha sem necessidade. Ele disse, ele está quebrando a perna da ovelha, mas ele vai atá-la para que ela se recupere. E durante o período em que ela estiver com essa perna quebrada, ele vai estar muito próximo dela. E essa proximidade dela vai fazer com que ela reconheça o cheiro do pastor e saiba que é ele que cuida dela. Porque certamente essa é um tipo de ovelha fujona. E esse tipo de ovelha custa morrer rápido. Justamente porque anda por lugares perigosos. Então o pastor faz isso com cuidado na ovelha. Por mais que pareça ser estranho.
Mas o pastor trata dessa maneira para ela se acostumar com o seu cheiro. E ela não querer mais se afastar. Porque quem sabe o melhor caminho para ela é ele. É ele quem sabe onde é que está o melhor pasto. É ele quem sabe onde está a água tranquila. É o pastor que sabe. Não é a ovelha. É o pastor. Então quando o guia disse aquilo àquela pessoa, ela ficou. E essa era a condição que Davi estava falando de Deus. Essa era a condição. E aí a gente chega no ápice desse sentimento de Davi. E qual é o ápice do sentimento de Davi? É o meu cálice transborda. Davi, ele tinha recebido uma promessa lá na casa de seu pai. E ali Samuel tinha derramado sobre sua cabeça óleo da unção. E ali ele foi ungido com um chifrezinho de carneiro cheio de óleo pequeno. Esse chifre de óleo derramou azeite que não dava nem para molhar o cabelo direito. E ali foi o começo da promessa. Depois Davi foi ungido novamente em Edom. Foi o primeiro passo do coroar de Deus sobre a vida de Davi. Mas uma parte de Israel não era a promessa. A promessa de Deus era Israel completo. Israel como um todo. Essa era a promessa de Deus para com o seu servo, para com o seu escolhido. Era toda Israel. Em Edom ele foi ungido rei e ali ele também foi molhado, né? Ele foi ungido com um chifrezinho de carneiro que mal dava para molhar todo o seu cabelo. Mas quando Davi escreve esse salmo, o sentimento de Davi de vitória, o sentimento de Davi de gratidão a Deus, o sentimento de Davi de compromisso com Deus, de entrega real a Deus, era tão grande, mas tão grande, que Davi quis materializar aquele seu desejo naquele exato momento. Ele disse: unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Ele quis trazer justamente o pleno desejo do seu coração com relação à unção de Deus sobre a sua vida. Ele chama os sacerdotes e aí ele diz assim: olha, lá em Belém, eu não tive escolha. Foi um chifrezinho de carneiro apenas de unção. Lá em Edom, não tive tanto esse sentimento, mas aqui em Jerusalém, na plenitude da promessa de Deus, eu quero que agora seja do meu jeito. Eu quero que agora esteja literalmente expresso o meu desejo da unção de Deus sobre a minha vida. Eu quero o pleno desejo do meu coração com relação à unção de Deus na minha vida. Mas Davi, como é? É simples, pega uma bacia aí. Ele pega uma bacia e ele entra dentro da bacia. Ele entra dentro da bacia. E ele diz assim: olha, vocês vão me ungir, mas de um jeito totalmente diferente. Vocês vão ungir a minha cabeça e vão derramar óleo, vão derramar azeite sobre a minha cabeça.
até que encha essa vasilha e até que transborde. Mas eu quero literalmente ser banhado com essa unção. Eu quero literalmente materializar o meu desejo de unção de Deus. Eu quero literalmente receber isso do Senhor. E ele materializou ali o seu desejo de unção de Deus. Os sacerdotes derramavam sobre sua cabeça óleo até que enchesse aquela bacia e que fosse transbordante, fosse transbordada. E aquele sentimento era o sentimento de Davi para com o seu Senhor, para com o seu pastor. Ele disse: eu tenho muita trajetória, eu tenho muito caminho aí com o Senhor até então. Foram 15 anos de promessa para poder se cumprir. 15 anos de luta, de caminhada, 15 anos que o Senhor esteve do meu lado, 15 anos que o Senhor cuidou de mim. Mas se o Senhor acha que eu cansei, se o Senhor acha que eu não quero mais, eu quero muito mais do Senhor. Eu agora é que quero do Senhor. Não é porque agora eu estou no topo, não é porque agora eu estou no melhor lugar que eu não quero o Senhor. Agora é que eu quero, agora é que eu mais quero. Porque muitas vezes o lugar da luta é muito mais fácil estar com Deus do que o lugar da bênção. O lugar da bênção é onde muita gente se perde. É onde muita gente se perde. Mas a palavra do Senhor também diz que aquele que é fiel no pouco é fiel no muito. Tem gente que usa uma expressão que não é bíblica, foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Isso não é bíblico. O que é bíblico é aquele que é fiel no pouco, é fiel no muito. E é dentro dessa perspectiva que nós observamos o Salmo 23. É de um salmista que escreve o Salmo apresentando o Senhor do Salmo. Apresentando esse Deus Todo-Poderoso que o guardou, que o abençoou, que o supriu as necessidades. É a plena apresentação de Deus sobre a vida de Davi. E aí o que é importante de tudo isto é que nós conheçamos o Senhor do Salmo. Não que conheçamos o Salmo do Senhor. Não que conheçamos o Salmo do pastor, mas que conheçamos o pastor do Salmo. O importante é que conheçamos o pastor do Salmo. E não o contrário. Por este motivo, o Senhor me trouxe hoje aqui, neste momento de adoração, de louvor, de gratidão, para dizer a você, nesse exato momento, conheça o pastor do Salmo, não o Salmo do pastor. E o Senhor diz através da sua palavra: buscar-me-eis e me encontrareis. Ele quer ser encontrado. Ele quer ser encontrado. Basta apenas você buscar. Busque a Ele, como Davi sempre buscou o seu pastor. Que Deus certamente se revelará a você. E te mostrará coisas grandes que tu não sabes. Mas o Senhor é bom. Glória a Deus. Quero agradecer a todos vocês que acompanham, a todos vocês que curtem, que se inscrevem aí no canal, que estão inscritos, né? Aqueles que não estão,
que se inscreve no canal, que nós estamos por aqui, trazendo sempre uma palavra da parte de Deus. Trazendo sempre uma mensagem do Senhor para edificar a tua vida. Que o Senhor continue abençoando a você, a sua família, e que no nome de Jesus você conheça o pastor do Salmo. O pastor do Salmo. Lembre-se sempre disso. Conheça o pastor do Salmo. Não apenas o salmo do pastor. Lembre-se disso. O Senhor quer te abençoar. Ele quer estar bem pertinho de você. O Senhor quer ser encontrado. Por isso, busque. Que Ele disse que certamente você encontrará. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Toda quinta-feira estaremos aqui novamente. Às 4h59, se Deus assim nos permitir, claro, né? Estarei, se vida tiver. Então, se vida tiver, se o Senhor me permitir estar aqui, estarei glorificando, exaltando e bendizendo o nome do Senhor nosso Deus. Vou ficando por aqui. Não esquece, curte, compartilha muito essa mensagem. Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.